Olá, eu sou Cândida Campos, vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Hoje a minha convidada é a Raquel Rodrigues. Quem era a Raquel criança? É uma menina da cidade, é uma menina do campo, é uma menina muito sossegadinha, não tem espírito, não me parece, mas... Não, Cândida, olha, basicamente eu sempre fui uma miúda criada em cidade, não é? Os meus pais, apesar de viverem em sítios rurais, acabaram por vir ambos para Lisboa e, portanto, eu resido na cidade, claramente citadina. Contudo, tenho o meu refúgio, não é? E o refúgio é precisamente numa terriola, não é? Numa quinta fantástica, porque de facto é a ligação com a natureza que acaba por puxar muito por mim. Aliás, eu sou citadina e todos os dias me conecto necessariamente com a natureza. Tenho a sorte também de viver ao lado de um espaço verde. Também, se não fosse ali ao lado, eu rapidamente iria até ele, porque de facto amo particularmente a vegetação, as árvores, enfim, adoro tudo o que seja natureza, o mar, também estou relativamente próximo, a 10, 15 minutos, portanto, e de facto eu acho que é um bocadinho o regresso às nossas origens e é resgatarmos a essência de quem todos somos e verdadeiramente nós somos com a natureza, não é? Nós não somos nós e a natureza não está ali, quer dizer, nós somos integrados e somos parte, e daí a grande questão que eu também apregoo, obviamente, aos meus alunos e a toda a gente, que é necessariamente a proteção ambiental, porque de facto nós temos tanto, a natureza dá-nos tanto e nós temos que necessariamente ser, no mínimo, respeitadores, não é? E de facto é uma questão chave, mas sempre fui uma miúda particularmente muito mexida, não é? Tenho uns tracinhos de hiperatividade, gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, enfim. E, portanto, quando era miúda já lá estava a essência, não é? Portanto, mais despachada e mais acelerada eu era, não é? Mas creio que é perfeitamente natural. Eu acho que as crianças, se não tiverem vida, não são crianças, não é verdade? Portanto, verdadeiramente acho que não fugi muito à média. Pronto, e basicamente tive uma infância super feliz, não é? Tenho uns pais fantásticos, uma família, não é? Encantadora, que é a nossa grande... pilar, que é muito importante, não é? É a nossa grande base, não é? Pronto, e tenho essa sorte de ter tido sempre o acompanhamento devido e por isso era uma miúda super feliz e continuo uma miúda super feliz, porque de facto nós somos crianças, não é? Com outra maturidade, mas não deixamos de ser. E a Raquel, tal como eu apresentei, que é licenciada em Educação Física e Desporto, depois tem mestrado também em Educação Física e um doutoramento em Educação, por isso é que uma vida curricular bastante interessante, mas que começa logo a sentir porque a educação física era essa vivência, essa agitação que disse que sentia como criança, que levava para essa área. Cândida, eu sempre fui, eu tenho uma irmã gêmea, um grande beijinho para ela também, minha mana Joana, e nós sempre fomos muito dinâmicas, sempre brincámos muito e sempre fomos Maria Rapazes, e portanto aquela é a referência da educação física, sempre foi para nós uma coisa, portanto é uma coisa que eu desde miúda sempre quis ser professora de ginástica, não é? Como diziam na altura. Exatamente. E portanto sempre foi uma coisa, era professora de ginástica. Portanto sempre foi uma coisa já muito escolhida, logo de essência, que era uma coisa que eu queria fazer. Depois a segunda paixão andou ali já mais a partir do 7º e 8º ano, a psicologia também sempre foi ali outra área, portanto eu tenho a sorte, pronto, e o mérito também de estar nas duas áreas, claro, que amo incondicionalmente e que foram decisões relativamente cedo, não é? Sobretudo a questão da educação física, porque efetivamente eu acho que nós também tínhamos uma maturidade diferente que os miúdos neste momento têm. Eles agora têm que fazer escolhas e a percepção que eu tenho é que é muito cedo para eles fazerem algumas escolhas. Mas nós naquela altura acho que já tínhamos uma noção. Não é? Sim, eu acho que sinais, sim. Há sinais, é tão óbvio que começa logo tão cedo, não é? Eu tenho um livro, Cândida, que nunca me hei de esquecer. Comprei-o no 9º ano. Foi o primeiro dinheirinho que eu tinha. Comprei um livro de psicologia, que é Psicologia Educacional. E é giríssimo porque o livro tem 30 e tal anos e emprestei-o à minha mana do coração há pouco tempo para ela fazer um trabalho e pensei, realmente há coisas que são estruturais, não é? E que são mesmo a base. É um compêndio fantástico do casal Sprintle e é maravilhoso. Portanto, desde o 9º ano, está a ver, isto está há 30 anos. Sim, há 30 anos já estava aí bem quente. E de qualquer das maneiras, pois, e por isso foi ao longo da vida ter feito essa parte curricular. És professora, para ensino, não é? Cândida, eu acho que as áreas estão muito, muito clarinhas, porque ambas, não é, tocam muito na questão do relacionamento humano, porque sempre foi uma área que eu me apaixonou. Pronto, depois numa vertente um bocadinho, toca ali um bocadinho mais na vertente física, mas não deixa de ser também, integrar também a parte psicológica e a parte espiritual, eu diria. Pronto, e depois temos a
psicologia também que acaba por nós direcionarmos também em função daquilo que nos interessa verdadeiramente. Não é? Eu a psicologia, quando comecei a estudá-la, estava muito ainda na linha, não é? Da psicopatologia e das depressões e das perturbações de personalidade, e eu sempre fui um bocadinho ao lado, como em tudo na vida, sempre tive um olhar um bocadinho mais na linhagem positiva, e de facto foi na altura que, quando eu comecei foi quando eu fiz a pós-graduação e depois quando comecei a fazer verdadeiramente o mestrado em clínica, que de facto pensei, não, eu a estudar estudo uma coisa que me apaixona verdadeiramente, e se eu tenho uma forma de estar na vida tão positiva, então porque é que eu hei de estudar necessariamente só psicopatologias e estudos de depressão, e quer dizer, não acrescenta nada, não é? Efetivamente era estar a me focar, não é? Nós somos aquilo a que damos atenção, e verdadeiramente estar a estudar e a aprofundar estudos sobre áreas que não me interessavam tanto. Pronto, eu sempre fui muito senhora do meu nariz e uma verdadeira líder desde miúda, e verdadeiramente eu sempre direcionei, e estou super feliz porque de facto depois acaba por se cruzar tudo agora também no mundo do coaching, portanto é a perfeita fusão de tudo. Acho muito interessante a Ana dizer, eu sempre fui muito super feliz, que é uma palavra que efetivamente as pessoas normalmente nessa idade ou já está muito bem lineado, como diz, ou andam sempre na busca. E por isso andam sempre na busca do melhor, ou então não estão. E muitas vezes estão felizes naquilo que estão a fazer. E após uns anos verificam que afinal havia outras coisas que elas eram apaixonadas. Mas eu acho também muito importante as pessoas estarem felizes enquanto estão a desempenhar determinados cargos. Porque senão, porque nós sabemos, Raquel, que ao fim e ao cabo, a maior parte nessa altura, os filhos seguiam mais ou menos as orientações que os pais davam, ou porque era aquele o emprego seguro para toda a vida, ou porque já tinha o pai, ou porque já tinha o avô com um determinado curso, e era isso que eles depois queriam dar continuidade, não é? E um grande beijinho aos meus pais, que sempre me permitiram a liberdade de fazer as escolhas em essência que sempre me apaixonaram. E realmente os meus papás, em termos de valores, sempre há aqui referenciais, há quem proclame e há quem integre valores, e eu integro porque vi os meus pais integrar, e isso é crucial, não é? Portanto, um grande beijinho, se eu sou quem sou, obviamente que a eles se deve, como é óbvio, porque de facto sempre me permitiam fazer escolhas, e a questão da liberdade, não é? O meu pai não combateu na guerra para depois não haver liberdade, não é? Efetivamente eles conseguiram, não é? Eles conseguiram, e nós só temos que proclamar, não é? Verdadeiramente. Para isso temos que nos escutar, temos que fazer escolhas verdadeiramente de alma e de coração, porque é de facto depois as escolhas que nós fazemos, mesmo em termos profissionais, que se pudermos transpor a nossa essência para isso precisamente, não é? Eu nas minhas escolhas profissionais, eu não consigo dissociar, não é, a minha área profissional com o meu propósito de vida, não é? Eu não consigo, de vida, sem dúvida. Não é? Porque de facto aí eu desempenho verdadeiramente o que eu venho desempenhar, não é? Efetivamente, se eu tudo bem, de que me serve a mim eu ter um trabalho fantástico comigo, não é? Do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, obviamente que é maravilhoso, eu trabalhar as minhas lacunas, eu ser cada vez melhor, a minha busca é eterna, não é? O meu aperfeiçoamento há de ser até aos 120, que eu, se Deus quiser, viver até aos 120. Boa, então somos duas, está bem? Vamos vamos embora. E esta referência é realmente importante, se nós depois tivermos aqui, efetivamente, funções profissionais que também fazem a ponte, não é? E que podem multiplicar, porque a minha questão é essa, de que me serve a mim ser super feliz se eu vir efetivamente pessoas ao meu lado profundamente infelizes e em depressão, quer dizer, acho que não é? Nós vimos todos este mundo com a referência e com o potencial todo para sermos felizes, só que de facto depois há uma série de anos que vamos acabando por vivenciar outras experiências, acabamos também por nos deixar colocar aqui uma série de camadas, não é? E começamos a ver-nos muito na superficialidade, claro. E de facto os valores começam-se efetivamente a direcionar para outros lados, e as pessoas começam a fazer outras escolhas. Porque as solicitações externas também são diferentes, claro que porque sim, de facto claro o mundo sempre é diferente, claro quando as pessoas dizem as pessoas hoje são muito diferentes, são porque efetivamente estão integradas no tal ambiente que, e depois há factos que são relevantes, que também contam muito a influência dos pais, claro que sim, e claro a vida que os pais também tiveram e o que eles herdaram também dos, obviamente. Não é? Porque tudo isso conta efetivamente, assim como também tem pais como determinado, e os filhos seguem outros, porque claro, as pessoas têm essa é a grande questão, é as pessoas perceberem e tornarem-se conscientes, que é o meu propósito de vida tem muito a ver com este aumento de consciência, para as pessoas efetivamente fazerem escolhas independentemente do contexto em que estão enquadradas, não é? Porque efetivamente há uma pandemia, aí está aquilo, e as pessoas não têm que estar à mercê de uma situação que parece ser ameaçadora neste caso, não é? Agora, obviamente que é perceber a lição que tudo isto nos traz, e traz-nos necessariamente que nós entramos numa
numa era em que exige que cada um de nós tome o protagonismo, a liderança, as rédeas da sua vida, para efetivamente fazer aquilo que deve fazer e necessariamente mergulhar sobre si, perceber o que é que efetivamente teve durante uma série de anos, se calhar, a não fazer tão bem, tranquilo, não é? Tudo é aprendizagem, tudo é aperfeiçoamento, quer dizer, não há problema nenhum. A partir do momento que as pessoas percebam, espera lá, eu se calhar não estou profundamente feliz, o que é que há aqui que eu efetivamente tenho que olhar bem, o que é que eu posso não ter feito tão bem? Bem, se calhar não estive na velocidade certa, foi o meu caso, não é? Andava a 200 à hora, não é? Verdadeiramente eu não vivia, eu voava entre semáforos, era uma coisa assim. Portanto, efetivamente, quando as pessoas vivem numa aceleração, como eu vivia... É interessante, Raquel, não acha muito interessante depois, passado um tempo, nós termos consciência disso? É giríssimo. Sei que a tua vida profissional, como tu dizes, e muito bem, está muito ligada à parte e da tua curiosidade e de saber e cientificamente tu sempre foste subindo, pós-graduação, mestrado, doutoramento, ligada muito à parte física e também da psicologia, mas houve efetivamente aqui algo que depois se nota, começas a sentir que há mais do que isso. É de facto toda essa experiência que tu já vivenciaste, querias sentir o outro lado, um caminho mais de espiritualidade, um caminho mais do sentir, porque a espiritualidade é mais quando nós sentimos como ser, não é? Deixamos mais o coração, a alma, o sentir e o falar. Como é que se faz essa tua mudança? Qual foi a tua curiosidade que te moveu para fazer essa mudança? Cândido, isto foi tudo muito, muito natural. Eu vivia num estilo de vida demasiado acelerado e o que eu percebi foi há cerca de 2 anos, começou tudo primeiro com o Congresso da Felicidade, da professora Ana Pedroso, eu sempre estive ligada à área da felicidade. E de repente olhei, espera lá, um congresso em Portugal, eu tenho que estar neste congresso. E foi quando conheci a minha grande mestre, a professora Ana Pedroso, um grande beijinho para ela e para todos os outros mestres que eu tenho, que graças a Deus tenho o privilégio de ser trabalhada por muita gente cheia de sabedoria e de alma e coração, fundamentalmente. Pronto, depois, entretanto, efetivamente comecei a perceber que realmente com aquela agitação eu não conseguia verdadeiramente me sentir, porque quem anda a 200 à hora não observa, não contempla, não sente verdadeiramente, não é? E comecei a perceber que, de facto, o que é que servia? Eu dar a mão a tudo o que era trabalho e ajudar toda a gente a toda a hora, não é? Portanto, não havia sábados, domingos e feriados, não havia rigorosamente nada, e não tinha o meu tempo, não é? Efetivamente não me conseguia olhar, não me conseguia escutar, não conseguia refletir, não tinha tempo para escrever, não tinha tempo para nada, não é? Verdadeiramente. Não é? Era uma opção minha, não é? Obviamente profissional. E percebi que a vida tinha mais alguma coisa para mim, que eu tinha que acrescentar aqui, tinha que haver aqui mais qualquer coisa sem ser só a questão profissional. Pronto, e foi então que decidi, foi a melhor decisão da minha vida, começar a fazer meditação. Comecei a focar-me verdadeiramente em mim, comecei a perceber que era um todo e não unicamente, não é? O meu desempenho profissional, não é? Muito focado no comportamento, mas também sempre estive muito ligado à psicologia e, portanto, muitos porquês, não é? E pensamento atrás de pensamento e pronto, enfim, e muita corrida à mistura, portanto, nada de saudável, não é verdade? E quando comecei a meditação realmente percebi para lá que efetivamente nós somos todos almas, vimos este mundo, não é? Para expressar e para expandirmos a nossa alma e que temos um potencial enormíssimo desde o nosso nascimento, que efetivamente muitas das vezes é camuflado por nós próprios, por opções também como esta minha, do ponto de vista profissional, que efetivamente nos limita e que nos vê, não é, por um prisma muito mais fechado, muito mais limitador, que muitas das vezes a maior parte das pessoas dizem eu não sou capaz de fazer isto, não sou capaz de fazer aquilo, quando efetivamente nós somos capazes de fazer absolutamente tudo, não é? E de facto as vidas ilimitadas existem para quem, obviamente em primeira instância se trabalha, se dedica a si próprio, se descobre, claro que sim, e para quem tem metas e paixões que envolvem sonhos de alma, não é? E quando começou a surgir essa ideia, esse chamamento, vejamos assim, alguma vez em ti surgiu também depois a questão de mas será isso não pode ser uma coisa só, um sonho e depois, porque havia a estabilidade e isso claro, é um valor, que a segurança é um valor que muitas vezes faz as pessoas a ficarem agarradas a determinadas situações. É tão giro, Cândida, porque tu estás a dizer isso, de facto, eu nunca, em altura nenhuma, eu assim que fui dando passos, tive a percepção que é este o conforto que eu quero para mim, é esta a segurança que eu quero em mim, sou eu o meu porto de abrigo, não é? E tenho Deus integrado em mim, que era uma questão que eu estudei muitos anos numa escola católica, não é, papás? Colocaram-me ali toda a minha escolaridade até aos 16 anos numa escola católica, mas realmente a visão de Deus era completamente diferente, não é? Que nós estávamos efetivamente cá, Deus estava lá em cima, que efetivamente se fizéssemos muitos disparates íamos ser, não é, avaliados e punidos, e eu e a minha irmã só fazíamos disparates, não está a imaginar, na educação física e tal, portanto já estávamos as duas completamente, exato.
Assim como assim, deixa-me fazer mais. E, portanto, aqui tive a percepção que, de facto, era uma alma que estava a entrar no caminho, não é, da minha realização, da minha viagem sagrada, e que, efetivamente, à medida que ia caminhando, obviamente que fui tendo desafios, e tenho desafios todos os dias, é isso que nos faz crescer, que nos faz dar saltos quânticos e evoluirmos espiritualmente, mas, de facto, fui percebendo que cada vez mais que o conforto, não é, estava muito dependente da escolha que eu fazia em relação ao tempo que eu tinha para mim. Portanto, comecei a reservar mais tempo a fazer meditação, comecei a fazer pequenas mudanças na minha vida que me deram, não é? Claro que tive que deixar, claro que sim, a Cadida estava a falar da questão económica e da questão profissional, claro que tive que deixar o personal trainer, não é? Quer dizer, eu tive que fazer escolhas na minha vida e adoro, e ainda tenho alunos meus de há 12 anos que me pedem para dar sessões. Contudo, são escolhas, e lá está, e quando há uma coisa que nos realiza profundamente, como eu com esta questão do mundo do coaching, não é? Acaba por me dar aqui uma possibilidade de a chave que eu tenho para mim, eu consigo eventualmente despertar outras pessoas para que elas percebam que efetivamente têm tudo nas mãos, têm efetivamente para fazer as escolhas delas, porque obviamente eu não trato ninguém, não dou soluções a ninguém, não há cá grelhas, não é? Nós somos seres profundamente individuais, não há ninguém igual a ninguém, agora somos todos um todo, e isso, quando eu percebi que efetivamente conseguia ajudar de forma muito mais completa as pessoas com este olhar, que é a nossa essência, só tem que ser resgatada e assumida verdadeiramente, foi algo que me começou a fazer, olha, há cerca de ano e meio que durmo muito menos, não é? Durante a noite estou sempre a explorar coisas, precisamente porquê? Porque eu sei que foi a altura em que eu me descobri, e se eu me descobri, vou agora estar a pensar em dormir, está bem, a menos que o meu corpo fisicamente peça que eu tenho mesmo que dormir, duro, não é? Mas de facto há aqui uma curiosidade, uma energia, uma paixão que não é momentânea, não é? Isto começou sensivelmente em janeiro do ano passado, quer dizer, se fosse fogo rastilho assim de rápida. Porquê? Porque são descobertas que nós fazemos, são caminhos de auto-amor que eu fiz, que de facto, de dia para dia, nós vamos percebendo que efetivamente somos seres melhores, amamos-nos cada vez mais, conseguimos ajudar verdadeiramente muito mais o outro, passando necessariamente o grande propósito global de toda a gente, que é amarmos e sermos amados. E, portanto, contribuir para um mundo que seja muito mais cooperativo, não é? Que seja verdadeiramente integrando os valores que eu preconizo e muitas outras pessoas preconizam, designadamente a questão da liberdade. A questão da liberdade para mim, a mudança na minha vida é apaixonante. É o poder, de facto, de escolher em consciência aquilo que mais nos apaixona. Sobre isso. As pessoas que têm como base de valor a liberdade é de facto, acho que é a maior riqueza que as pessoas têm, ter essa capacidade de gerir o seu tempo, gerir a sua vida, as suas escolhas. Agora, é óbvio, estávamos faço parte de um grupo de networking, que estávamos como empresários às vezes a falar dos seus próprios negócios, em que uns diziam, não, mas é muito mais seguro eu saber chegar ao fim do mês e ter ali o meu dinheiro seguro e os meus dias e tal. E o outro dizer, mas eu alguma vez troco a liberdade, eu posso trabalhar 16 horas ou 20, mas sou eu que escolho o tempo. Se eu quiser ter estes dias, eu vou-me embora e só venho daqui a não sei quantos dias. Pronto, de facto, é cada um, e está tudo bem, não é? E está tudo bem, está tudo certo, todos. Cada um, de facto, se fôssemos todos assim também era muito difícil gerir. Não, aqui a grande questão é que, efetivamente, as pessoas, e o grande salto que eu dei, em primeira instância, este despertar, tem a ver com eu achar que era livre e não era de todo. Eu vivia completamente aprisionada, não é? Exatamente. E só o poder, não é, verdadeiramente possibilitar a outros que se apercebam, não é, que no fundo ganhem consciência para perceber que efetivamente é aquele caminho que querem prevalecer ou é outro que podem fazer completamente diferente, que os pode realizar ainda mais. Mostrar-lhes, não é? É mostrar-lhes, exatamente, é mostrar-lhes. E para isso nós temos que vivenciar. Sem dúvida. Porque, de facto, uma coisa é a teoria. E nós, essa é uma questão. E a Raquel deve ser uma pessoa que lê muito, teve que estudar muito, teve que ler muito, e nós sabemos que efetivamente está exatamente muita coisa nos livros, mas depois a realidade da vivência diária, da experiência, é completamente diferente. O conhecimento é o conhecimento, e a sabedoria é quando o conhecimento passa à ação, efetivamente. Exatamente. E é fulcral. Aliás, eu adoro a espiritualidade por isso, porque é de facto na experiência que nós efetivamente vemos. E por isso, quando dizes que na meditação tu encontraste-te dessa forma, a começar a sentir, este assim sou eu, não é? Exatamente. Foi através da meditação que começaste a sentir essa mudança em ti
E é aqui quase o meu templo, é aqui que eu me estou a sentir, não é? Sentir que o corpo é o teu templo. Que não é negociável, não é? De facto, eu acho que tudo o que sejam, é assim, para mim o grande desafio é nós vivermos, não é? Durante as 24 ou 23 horas que tem o dia, 23 e picos minutos, vivermos sempre em estado meditativo, porque é um estado, não é, de contemplação e de foco, de atenção plena permanente. Meditação não é só estar de olhos fechados mas de facto, naquela altura ainda era só mesmo a meditação, não é? Sim, mas hoje em dia tu consegues estar a meditar quando estás em estado contigo próprio, não é? Portanto, aqui a grande referência é mesmo darmos atenção a tudo o que está à nossa volta, não é? Focando primeiro que tudo, não é? A questão da atenção é uma questão crucial. Eu sem atenção, e eu é muito giro porque vejo isto com outros olhos, até porque eu sempre tive sempre dispersei um bocadinho a atenção por ser muito acelerada, não é? E então é lindíssimo, porque há coisas que eu costumo dizer que só comecei a vê-las há meio ano, há um ano. E depois tens um fator quando tu dizes que é a tua conexão com a natureza. É maravilhoso. Eu acho porque é completamente diferente. Aliás, eu acho que há muita coisa que obviamente que as pessoas vão fazendo escolhas, mas para mim eu sempre fui muito vibracional e sempre fui muito de sinestésica e portanto tudo o que a natureza eu adoro abraçar as árvores, estar agarrada a elas, não é? Às vezes tem pessoas a passarem a fazerem perguntas de género, está-se a sentir bem, pronto. É giríssimo. Mas de facto, e eu até quero deixar aqui uma mensagem, há muitos sítios do nosso planeta que vivem filosofias um bocadinho diferentes e eu, sem ser uma apaixonada pelos Estados Unidos, que não sou verdadeiramente, gosto muito da coisa, sobretudo em termos de investigação, e porque eles realmente temos muitos gurus que eu sigo, obviamente, mas a grande referência aqui é que há, por exemplo, um parque natural, é giríssimo porque é um parque natural nos Estados Unidos, eu por acaso não me estou a lembrar agora da terra em concreto, mas de facto é um parque que dá a referência às pessoas que elas só podem andar ao lado umas das outras e não em fila, para não pisarmos os mesmos espaços porque o chão quebra e parte. Portanto, passando aquela grande mensagem que efetivamente tudo é novidade, não é? Nós temos que olhar com olhos, obviamente, daquilo que está a acontecer, não é? Com mente principiante, sem estarmos arraigados a ilusões e a passados, porque muitas das vezes é isso que acontece, as pessoas às vezes não avançam e não dão alguns passos porque estão ainda muito presas ao passado e, portanto, o percepcionar que nós temos que andar de forma leve, primeiro que tudo, porque senão o chão quebra e, portanto, devagar, porque se não andarmos devagar também acaba por... E portanto, é uma grande referência que, de facto, é a natureza, isto é claramente o apelo da natureza, a forma como nós nos tratamos e a forma como nós tratamos a natureza que é a nossa também. Portanto, aqui no fundo é a consciência claramente a dizer-nos, efetivamente, nós temos que ser e fazer, e tem que haver coerência entre o que somos e o que fazemos, como é óbvio, e a grande referência aqui também que é de que serve o meu autoconhecimento, se eu depois também não me trato e não trato a natureza que é minha também, de uma forma completamente mais reservada, mais cuidada, mais mimada, porque é isso que todos nós necessitamos, nós como seres humanos, e a natureza que é a nossa própria natureza. Exatamente. Olha, Raquel, diz-me uma coisa, e tu como continuas a dar aulas? Continuo. Sentes que os teus alunos, quando estás a falar com eles, nesta forma de estar, de se sentir, a tua conversa com eles, sem dúvida que há, não? Eles sentem essa vibração. Como é que tu sentes estes jovens de hoje, que normalmente vivem também num mundo acelerado de outra maneira, porque são acelerados com as tecnologias e sempre muito vocacionados para as tecnologias? Não é que seja mau, porque elas têm esse poder de nos facilitar, como também têm o outro lado, não é? Como sempre. E como é que tu sentes que consegues, de uma certa forma, porque não é um programa como professora, mas não dás esse programa, mas consegues, na forma como transmites, consegues passar essa mensagem? Claro que sim, Cândida, porque nós quando lecionamos, independentemente de ser educação física, ser outra disciplina qualquer, eu sempre fui diretora de turma e na formação cívica, obviamente, que acaba por ter um bocadinho mais de espaço para explorar toda esta área, mas verdadeiramente em todas as ações, na forma como eu comunico, na forma como eu os abraço, ninguém está a ouvir isto, na forma como são gestos e são ações e no fundo é uma relação que se vai construindo muito próxima e isso é fulcral para efetivamente depois toda a aprendizagem ser feita em qualquer área. E de facto eu isso sempre o fiz. Agora, claro que há 2 anos para cá, com o meu crescimento, também noto que a forma como exponho algumas coisas, obviamente trago outras ferramentas também para os miúdos, o que é ótimo. Portanto, realmente, nós trabalhando em nós, sendo completamente diferentes, depois também acabamos necessariamente por ver resultados neles também, é maravilhoso. Claro. Sim, os miúdos são grandes mestres na nossa vida e de facto os miúdos nesta altura não precisam que nós expliquemos absolutamente nada, precisam ter espaço e liberdade
para fazer o que a alma deles e a essência deles pede. E muitas das vezes, não é, realmente o sistema de ensino está um bocadinho ultrapassado e há aqui muita reserva à mudança. Eu já tenho algum... aí a mesma diretora turma a falar, a dizer que é um bocadinho. Exato. Não, porque eu não gosto de ver, é uma postura minha em termos éticos, também não gosto de criticar o sistema, nem acho que seja por aí. Mas eu não estou, é só uma parte minha, porque eu sei que não é em sentido nenhum uma crítica, mas é o reconhecimento que efetivamente, mas que ao mesmo tempo, eu sou sempre uma pessoa de facto de otimismo e de muita esperança. Nota-se cada vez mais está melhor. muitas escolas mesmo, a aplicar determinados métodos que eram impensáveis antigamente. Sim, eu também fui uma mulher que foi ligada ao Ministério da Educação e por isso estou à vontade para dizer isso. E quando vejo isso hoje a fazer, porque há professoras já e há as escolas são que os professores que lá estão são verdadeiramente. Exatamente. E de facto, como as empresas, não é? As empresas são aquilo que as pessoas são. Claramente. Portanto, aqui a grande referência é, de facto, há uma instituição que está um bocadinho ultrapassada, que tenta manter as mesmas metodologias, etc., que acaba por não olhar para os miúdos efetivamente como eles são, hoje em dia, não é? Que vêm com uma informação que nós só temos que beber do conhecimento deles, mas de facto, mas depois também temos alguns colegas, felizmente, não é? Que já estão mais despertos e que acabam, não é, por fazer, não é, e passar a sua mensagem e no fundo estarem de forma um bocadinho diferente na educação, apelando à inovação, seja em termos de metodologias, seja em termos de, não é, e aliás só pela própria relação com os miúdos eu acho que tudo muda, não é? Mas de facto é muito bonito porque há aqui uma série de, eu tenho sempre normalmente 6, 7 turmas e há pessoas que me dizem, tantos miúdos, eu costumo dizer, olha, quantos mais miúdos, mais famílias eu toco, não é? E é maravilhoso porque de facto os miúdos, a maior parte deles, a sensação que dá aí, a Cândida estava a falar da questão do digital. O digital é um recurso fantástico, agora temos que utilizar necessariamente o digital com conta, peso e medida, com tudo na nossa vida. E de facto há relacionamentos, há brincadeiras de rua que não se fazem, há uma série de coisas que deixaram de se fazer e que têm que ser resgatadas e têm que ser feitas. E eu nas aulas faço um bocadinho esse papel, quer dizer, apesar de ter os PNF, os Programas Nacionais para seguir, tento sempre roubar um bocadinho, alguns minutos, precisamente a estas vivências, porque é isto que constroem os miúdos, não é? Os miúdos aprendem muito pelo jogo, pelo lúdico, e por isso é que eu adoro a educação física, e de facto aprendem ali uma série de coisas que não se aprendem unicamente com o físico, nem pouco mais ou menos, não é? Aprendem-se aqui valores, integram-se aqui muita coisa, não é? Dinâmicas de grupo, há aqui muita coisa que é trabalhada. E de facto os miúdos é maravilhoso, porque os miúdos são muito meigos, eu sempre tive relações, aliás, um grande beijinho para eles, porque tudo o que eu sou a eles se deve também, como é óbvio, são 21 anos de pura paixão e fundamentalmente é isso. Raquel, o que é que te apaixona? Olha, o que me apaixona, Cândida, é ser cada dia melhor e poder dar o meu contributo a este planeta, não é? Fazer da minha vida um exemplo vivo em como efetivamente nós da separação para a totalidade, não é? A forma como nos vemos na totalidade, somos capazes de transformar e dar o nosso contributo a este planeta. Não há nada que me faça vibrar mais do que isso. Sei que também, além das formações que tens feito, e tens feito já várias pessoas, já referenciaste aqui pessoas que te acompanharam nesse percurso e vais cada vez mais fazer, dás também dentro dessas áreas já estás a dar formações nessa área? Cândida, eu acho que... Tens algum programa teu próprio? É muito engraçado. Eu agora vou fazer um workshop agora dia 16 e 26 que tem a ver precisamente com a harmonização da forma como muitas das vezes as pessoas experienciam as emoções de forma muito forte e destabilizada, e no fundo eu vou falar aqui um bocadinho mais da harmonização, dar também algumas ferramentas às pessoas, que passa necessariamente por desenvolvimento pessoal, né? As pessoas conhecerem os sinais, identificarem emoções, perceberem que efetivamente há ali muita forma de verdadeiramente sentir as emoções sem ter que necessariamente de cair, né, num sofrimento profundo ou numa reação imediata extemporânea. Portanto, há aqui muitas formas porque a regulação emocional, Cândida, sempre foi uma das minhas teses de mestrado, teve precisamente a ver com a regulação emocional. E acho que é maravilhoso, porque de facto as emoções, para mim, são o vibrar, não é? Eu costumo dizer que é o arco-íris inteiro na nossa vida, tem que ser, mas de facto, se elas não forem trabalhadas, também podem ser, não é? Realmente o reflexo de algum desequilíbrio e portanto eu achei que nesta altura que valia a pena eu fazer um workshop que não tem muitas horas, é só mesmo dia 16 e 26 e são poucas horas. Deste mês? Deste mês. E vou começar também aqui, por acaso é a primeira vez que estou a falar nisto, maravilhoso. Eu bem disse que havia um segredo. Verdade. Vou começar a terceira edição de um curso de anjos, e este curso é um curso de desenvolvimento pessoal, claramente, que
me apaixonou desde a primeira versão que criei em janeiro e fevereiro. Primeiro criei o curso e ofereci às pessoas em janeiro. Depois senti os resultados, nelas todas maravilhadas, e eu também, obviamente, que eu trabalho também em mim, fiquei apaixonada. Pronto, então criei a primeira versão em fevereiro, que correu muito bem. Depois foi maravilhoso porque o grupo todo transitou todo para a segunda versão, portanto foi porque efetivamente as coisas resultaram muito bem, porque no fundo o que eu fiz ali, Cândida, foi cruzar obviamente a ligação celestial que tenho em termos da ligação aos anjos, e no fundo eu acho que no fundo é a gratidão que eu sinto da proteção divina enorme que eu tenho, não é? Quer dizer, no fundo é aqui dar, e é lindíssimo, porque depois cruzei também obviamente algumas ferramentas do coaching, outras da PNL, outras da musicoterapia, outras da psicologia positiva, portanto fiz ali uma junção, porque nós somos seres sistémicos e algumas estratégias resultam para uns de uma maneira, para outros de outra, e portanto foi maravilhoso. E agora estava a aguardar, e assim, não, é agora, porque dia 23 são precisamente 21 dias, que o programa tem 21 dias, até nós irmos para as Maldivas dia 14 de julho, portanto é mesmo aqui. É uma viagem às Maldivas. Maravilhoso. É o curso, mas é o curso ou é uma viagem tua? Se é o curso, eu também quero ir para esse curso já. Raquel, então, se as pessoas se quiserem contatar-se, já que estás a fazer esse trabalho fantástico, como é que elas podem fazer? Tens página no Facebook, através do site, como é que é? Olha, Cândida, tenho várias coisas, tenho várias páginas no Facebook, normalmente a referência é Raquel Rodrigues Coaching com Alma, mas tenho várias páginas Raquel Rodrigues também, e identificam logo pela minha cara e pela fotografia com o meu menino. De maneira que, e em todas elas eu creio que tem o meu número de telemóvel, mas de qualquer forma deixo aqui, que é o 915760796. É só mandarem-me uma mensagem, depois rapidamente eu faço chegar a informação toda por mail e tratamos de tudo. Muito bem, também tem sempre a Rádio Ava, quando, no caso de querer contatar-nos, nós faremos chegar a mensagem até ti. Queria-te pedir, nós estamos a chegar ao final da nossa entrevista, pena minha, porque isto seríamos uma conversa para termos aqui, que eu sou uma apaixonada também e fico fascinada como é que cada vez mais as pessoas sentem ao longo da vida que a vida é mais do que só andarmos por aqui a sobreviver, não é? Porque a maior parte das pessoas o que elas fazem na vida é sobreviver. Mas antes de terminar, eu gostava de pedir que deixasse uma mensagem para as pessoas, seja para que idade for, para homem ou mulher, qual era a tua mensagem que tu gostavas de deixar aqui nos microfones do programa do Segredo da Cândida? Olha, Cândida, em primeira instância, as pessoas perceberem se efetivamente são verdadeiramente felizes e se acrescentam algo à vida delas e às pessoas que têm por perto, não é? Muitas das vezes as pessoas, só quando nós falamos efetivamente ou nos filhos, ou têm um bocadinho mais a percepção do legado que podem eventualmente deixar. Isso é fulcral. Eu perceber que efetivamente vivo uma vida muito mais feliz, com muito mais saúde, muito mais estabilidade, muito mais encontro, muito mais em essência, portanto eu desfrutar desse bem-estar e no fundo saber que esse meu desenvolvimento vai poder beneficiar as pessoas que eu tenho à volta, sejam filhos, sejam outras gerações, porque efetivamente o planeta tem muito ainda, não é? E nós temos que ser todos guardiões do planeta verdadeiramente. E que todos nós temos essa capacidade, não é? Exatamente, porque essa é a grande questão, é as pessoas perceberem que efetivamente... Só que muitas vezes não se sabe. É colocarem-se na experiência, porque realmente se há coisas que não correm tão bem, um dos princípios da programação neurolinguística que fala precisamente nisso. Se efetivamente as coisas não resultam, experimenta diferente. Portanto, e às vezes a diferença, as pessoas preferem repetir o mesmo padrão de comportamento, mas de facto repetir as mesmas coisas não nos vai trazer algo de maravilhoso, não é? Portanto, pensa que efetivamente podes dar muito mais de ti, tu mereces necessariamente ser feliz e tens essa grande capacidade. Portanto, é uma questão de dar o passo. Pode ser numa primeira fase um bocadinho desconfortável porque é diferente, mas passado muito pouco tempo tu vais perceber que efetivamente a tua vida ganha muito mais cor. E a palavra que tu disseste, imerecimento, não é? Imerecimento, exatamente, que é exatamente. Então, também aqui no programa No Segredo da Cândida também temos uma mensagem para ti. Junto tens ali um baralho de cartas. Podes tirar. Já tirei. Falámos no merecimento. O merecimento. Pá, lindíssimo. Queres partilhar? Claro que sim. Então a carta diz-nos o seguinte, a afirmação poderosa é estar em pé, com os braços bem abertos e dizer: estou disposto a deixar o amor entrar. É seguro deixar entrar o amor. Mereço ser amado. Portanto, esta é realmente a grande chave, porque efetivamente quando nós percebemos que o amor é a chave para tudo, é a força mais poderosa do universo,
e temos todos, se nós somos amor, se nós somos consciência, não é? Efetivamente, como é que podemos não integrar e não querer nos amar profundamente e obviamente que, em primeira instância, se eu me amo profundamente, só assim eu consigo verdadeiramente amar o próximo, e essa é uma grande questão, porque não há ninguém que ame verdadeiramente o próximo incondicionalmente enquanto não se descobrir, enquanto não se amar, e de facto é tão simples, é tão então, simples. Olha, dessas 52 cartas, fez a carta da mensagem que te darás. Porque, aliás, é quase a conclusão da que foi a nossa conversa, não foi? É espetacular. Minha querida, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Foi um prazer e uma honra ter-te aqui no programa O Segredo da Cândida. Muito obrigada, cadeira tão profunda, porque são pessoas como vocês que proclamam a mensagem do amor divina e da transformação que este mundo avança. Muito, muito obrigada, gratidão profunda.